Olá, amigos, o podcast Pode Opinar já está no ar. Hoje temos a honra de receber o ex-ministro da Previdência, que já foi deputado estadual, federal, ex-senador da República, foi o homem que defenestrou o Collor do poder como relator do impeachment. Pois é, uma bagagem extraordinária. E hoje nos dá a honra de estar aqui no podcast Pode Opinar. Tudo bem, Amirlando? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tem passado? Eu quero comentar a você, animar todos os telespectadores e dizer que o nome é sugestivo. Poder opinar. É a liberdade de imprensa, né? É a liberdade de manifestação do pensamento. Em tempos bicudos, quando se quer controlar a expressão da pessoa humana, porque nós temos a fala. A fala é o instrumento exclusivo do homem, né? Os animais não têm esse poder. Se soubessem e pudessem falar e pintar, até os filósofos falam, que pintariam Deus à sua imagem e semelhança. Mas aqui eu acho que nós temos que ressaltar, é o momento de afirmação da democracia, é o momento de afirmação dos direitos e garantias individuais da cidadania. O homem tem que ser respeitado pelo outro porque ele é o igual, ele é um ser, ele é um irmão. Do ponto de vista de religião, nós somos todos iguais diante de Deus, diante da lei, na sociedade civil e diante da morte no último passo da existência. Então, eu acho que é fundamental a gente ressaltar essa propriedade que temos de falar a verdade. Sobretudo, tem que haver um compromisso com a verdade, mas o importante é que cada um tenha a sua verdade. A verdade não é absoluta. A verdade seria uma identidade entre a palavra e a coisa em si. Quer dizer, você falar o que representa o fato na imprensa, há esse compromisso com a verdade, de você trazer o fato, e o fato ele tem os seus componentes capazes de se afirmar na sua dimensão total. Mas a gente pode, às vezes, dar um adjetivo, mas não pode inventar. Senador, o senhor sempre foi um homem, das entrevistas que me prestou, sempre identificado com essa questão da liberdade de expressão. Não é a primeira vez que se coloca isso. Muito bem. Está em voga hoje, no plenário do Supremo Tribunal Federal, aquilo que a imprensa está chamando de censura. Eu gostaria de saber a sua análise sobre essa questão, já que já há uma votação em andamento, e, consequentemente, o que significa se de fato começarem a colocar garrotes, digamos assim, na fala das pessoas, na vida do ser humano? Eu sempre falei sobre esse tema também, que ela é andar no fio da navalha, né? Para você regulamentar essa liberdade de expressão do pensamento, o pensamento criou esse universo, o pensamento voou largamente e trouxe o conhecimento. Imagina se as pessoas estivessem garroteadas e não pudessem inventar. Inventar agora, eu quero dizer, soluções para a sociedade, na ciência, enfim, na evolução da espécie humana. Então, o que eu vejo nesse particular é exatamente que nós temos que segurar com todas as forças que a democracia oferece para que a liberdade de manifestação do pensamento não seja freada, não seja garroteada, como você falou, porque isso seria o fim de um processo evolutivo. Imagina, senador, se o cientista tivesse preso, você só pode inventar isso, só pode fazer isso. Não teria inventado o avião, por exemplo, que é e tantos outros engenhos que cada dia se cresce na área tecnológica, ou o computador, que coisa fantástica, né? A cibernética, isso foi invenção. A criatividade. A criatividade é fundamental, a inovação. A inovação. Mas, senador, abriu-se um precedente perigoso agora há pouco. Houve a prisão de um humorista. E aí?
Pois é, eu acho que é um retrocesso. No meu entender, eu sempre fui contra a censura, eu sempre fui contra, e é difícil você estabelecer um limite entre a regulamentação e a censura. Eu acho que essa ideia agora que se passa é que a pessoa pode, o ofendido pode, evidente, mandar extrair da comunicação, do processo, das mídias, uma fala, um juízo que alguém emite, eu acho que, porque nem tudo, muitas coisas a pessoa tem assim uma compreensão, uma opinião. É essa a opinião do teu podcast. A Uhum. opinião, ela não precisa ser a verdade da pessoa, é a minha verdade. É a verdade de quem fala, é a verdade de quem se manifesta, Mas é a é um verdade de quem direito pensa, que o cidadão tem de se mas é um direito manifestar. fundamental. E garantido pela Constituição. Porque agora o ofendido pode. E essa é uma autoridade que você faz uma denúncia, tira tudo porque é mentira. Né? Não é assim. Agora cada um passou a ser juiz, como se tivesse uma toga, porque o juiz julga de maneira. Tem que julgar de maneira isenta. Né? O juiz ele tem que se ater aos fatos, ao universo do processo e dar uma decisão. Através do discurso, eles julgam e, às vezes, cometem erro, e muitos Uhum. cometem E se erros. for verdade o que está escrito Mas ou o que se está for verdade o que manifestado? está escrito, é o que tem, você sempre teve nessa, a exceção da verdade. Numa calúnia, etc., nos crimes contra a honra, contra a pessoa, vamos dizer assim, a imagem da pessoa, você tem a exceção da verdade. Não, isso aqui é verdade. O cara roubou mesmo, o cara se apropriou disso, daquilo, para dizer o seguinte: agora mesmo a Polícia Federal está prendendo um prefeito que recebeu uma emenda dessas secretas e fez o que bem entendeu, e o deputado também ele está envolvido nisso. Então, são coisas que, se você agora disser assim, o ofendido, tira daí, ele é o juiz, não é mais o juiz da estrutura judicial. Então, eu acho assim que E há um é marco o risco civil da muito grande. internet que já. É, ao mesmo tempo, um passe para a impunidade, né? Uhum, Porque você tira aquela imagem, aquela descrição, vamos dizer assim, essa descrição que se faz, aquela narrativa, como hoje se fala. Eu não gosto muito uhum, da palavra narrativa, sabe? uhum. Eu acho assim que você fala e você tem a capacidade de definir as coisas, de dar conceito às coisas. Nós, quando chegamos aqui em Rondônia, em 1970, dava nome às coisas. As coisas não tinham nome. Aí, Igarapé é o toque-fone, esse outro vai ser o pedra amolada. Né? Então, você tinha condições de ir dando nome às coisas, mas você não pode aqui simplesmente proibir que as pessoas falem aquilo que está dentro. Se cometerem crime, que respondam. Há um juízo Respondam. natural que é É. exatamente o Poder Eu Judiciário até para tratar dessas questões, né? eu falei sobre isso. Eu sempre gostei de um fato que eu li há muito tempo sobre Cavour. Cavour era o primeiro-ministro da Itália na época da unificação italiana. Foi uma figura fantástica, né? E ele tinha sido jornalista. E aí ele foi instado a se manifestar sobre uma questão dos excessos dos jornalistas, dizer assim, traduzindo, talvez eu tenha cometido de excessos, talvez eu tenha até cometido delito, mas é importante, antes da inércia, que se cometa excessos. Antes da inércia, antes do silêncio, que se cometa excessos. E disse mais, é a imprensa própria que deve se corrigir. A lastampa estessa. Então, são coisas que a gente tem aí conhecimento da história. A história nos ensina, ao menos, a não repetir os mesmos erros. Né? Ela tem essa finalidade, ela tem essa função de não repetir os erros que se cometem no passado. Então, para resumir aqui, eu queria te falar que realmente eu fico preocupado. Eu acho que isso é o retrocesso, que isso nós voltamos para trás a uma ideia que nós vamos querer calar as pessoas. E calar as pessoas é um ato atroz contra a democracia.
Muito bem, este é o podcast Pode Opinar, que recebe o ex-senador, ex-deputado federal, ex-senador, ex-deputado federal, o que mais? Ministro da Previdência, Estadual. estadual. Faltou só ser governador. Mas é claro que Eu nunca tive essa vocação para o os executivo. internautas do Pode Opinar, eu preciso saber do Amirlando, porque eles conheçam um pouco a trajetória do Amirlando. Amirlando chegou aqui na década de 70. 70, Chegou 70. já advogado. Eu já era advogado do IBRA na época, aí logo o INCRA, Uhum. e eu vim aqui para ajudar a fazer Rondônia, assentar milhares de famílias. Não tinha, né? Só tinha duas cidades, né? Guajará-Mirim e Porto Velho. Mas Tá? antes disso, deve ter uma trajetória de luta, como todo mundo teve. Gostaria um pouquinho dessa sua luta, as pessoas conhecerem melhor Amirlando. Ele viveu algum inferno na vida antigamente? Eu não vivi inferno, mas muito sofrimento. Por quê? Porque eu era de uma família pobre. Meu pai tinha 25 hectares de terra. E era ainda carpinteiro, trabalhava com madeiras, assim, fazendo móveis, etc. Mas coisa artesanal, ele e o irmão, sem empregados, sem ninguém. Não era uma indústria, bem entendido, era uma coisa artesanal. E eu concluí o estudo na minha vila, que a minha vila não tinha mais de 20 casas, às margens do Rio do Peixe, que Foi aonde isso? lá na divisa com o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ainda. Uhum. Atravessava o rio, era Rio Grande do Sul. Do lado de cá, Santa Como é que é o nome Catarina. da cidade? Vila Uruguai. Vila Uruguai. Vila Uruguai. Então, o que tinha era o único veículo que passava era o trem da estrada de ferro. E o trem em cima sempre dos trilhos, né? Sem se mexer, sem andar, sem dar voltas. E a vida dá muitas voltas. E aí terminei o meu estudo e ia trabalhando na roça. Trabalhando na Mas roça, como nada mais. aportou por aqui? Aí foi, não, por aqui não, antes disso, eu escrevi uma cartinha ao presidente Juscelino Kubitschek pedindo uma bolsa de estudo para que eu pudesse sair da minha vila, da minha aldeia, eu chamo assim. E porque o meu pai não tinha condições de me colocar numa cidade, né, e me patrocinar os estudos. Então eu consegui essa bolsa. O Juscelino me deu essa bolsa, foi um ato de bondade que os céus, evidentemente, olharam por mim e eu consegui me. Chegou até o presidente Chegou o o presidente, pedido. eu escrito à mão, eu escrevi. E chegou, ao menos veio dele, em nome dele veio a A solução, resposta, né? né? A resposta dizendo que fica concedido, o presidente concede a bolsa e tal. Então, aí mudou a minha vida. Aí eu agarrei com as duas mãos a oportunidade de estudar. Olha, rapaz, eu trabalhava na roça, a gente usava sapato só no domingo para ir à missa. Eu andava descalço mesmo. E às vezes a época dava geada lá no sul, essa geada que a gente está vendo aí na TV, e a gente caminhava em cima do gelo de pé descalço, não Uhum. era Quando para. chegou, já veio direto para o INCRA? Eu me formei, daí fui estudar, passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz Direito, fiz Sociologia também, e aí já comecei a trabalhar no IBRA, lá em Porto Alegre, INCRA, né? INCRA. Uhum. E vim para Rondônia Mas a como época era advogado. Ibra, né? Eu vim para Rondônia como advogado, para discriminar as terras públicas do Acre e Rondônia. Então, eu trabalhei aqui para separar a terra que era pública e a terra que era particular. E aqui a gente fez um trabalho muito importante e conseguimos, por exemplo, na área privada, na área particular, existiu dos títulos dados pelo Mato Grosso e o Amazonas cerca de 2 milhões de hectares. 2 milhões e uma fração. E aí que o resto, nós fomos recolhendo essas terras para distribuir para a colonização. Senador, e até hoje, essa questão da regularização fundiária ainda é alguma coisa que precisa ser É uma resolvido, né? coisa É uma pendente. novela que não tem fim, né? O que falta é coragem, né? E discernimento para poder enfrentar esse caso. Nós temos aqui no Estado, agora nós somos um Estado federado, nós temos aqui as terras que são da União e do Estado. O Estado nunca assumiu suas terras. O Estado deixou nas mãos da União, mesmo depois de ser criado, porque aí 150 quilômetros da faixa de fronteira, as terras devolutas são da União.
fora da faixa são do Estado. Mas a União dispôs e até hoje está titulando fora da faixa, fazendo filho na mulher do outro, né? Aquela velha história velha para ser história. mais Senador, agora eu quero reportar-me diretamente à nossa própria pauta para falarmos das coisas do Brasil, do mundo, enfim. Hoje, o Brasil, o mundo vive as turras com guerras, a guerra Irã-Iraque, foi preciso os Estados Unidos se colocar também. Pois bem, eu gostaria de saber do alto da sua experiência, o senhor que já viveu momentos críticos da vida política internacional, eu gostaria de saber qual é a leitura que o senhor faz desta situação, dessa guerra, as consequências duradouras ou não, e o que isso representa do ponto de vista de humanidade, crianças morrendo e a população sem saber a quem recorrer no Irã e no Iraque. Olha, você puxa um tema doloroso, é um sofrimento quando você está diante da possibilidade do extermínio da vida na Terra. Nós estamos vivendo uma possibilidade de se dar a Terra totalmente destruída por petardos atômicos. Dá para saber o seguinte, que o que tem aí dá para distribuir, dá para destruir, distribuindo as bombas, milhares de vezes a Terra. Então é um absurdo. É um absurdo. Quando as pessoas deviam, vamos dizer assim, se fundar no amor. O amor pode salvar a humanidade. O amor, o respeito ao outro que é igual diante de Deus, diante da lei e diante da morte, né? Então, quer dizer, essas pessoas não estão percebendo que está uma ameaça à vida. Em 25 minutos seria destruída toda a vida da Terra se houvesse uma guerra atômica. Quer dizer, o bem maior sendo dizimado. Não, ser dizimado, a pessoa humana, não há vida, não é nem só o homem, é todos os animais, vamos dizer assim, tudo que representa a vida, até a vida celular, né? Das minúsculas, né? Das bactérias, de tudo isso. Então, isso é a desgraça. Essa é uma desgraça. Que tempo doloroso você ter que viver sobre essa ideia. A única coisa que seria uma coisa rápida é o extermínio total, mas porque não haveria um sofrimento. Sofrimento maior é se houvesse que nem esses hoje, que são bombardeados, perde uma perna, perde 2 braços, perde 2 pernas, perde um pedaço do corpo. Quer dizer, esses são desgraçados, porque, de certa maneira, a morte vem a prestações, né? Então, eu queria só para dizer o seguinte, é deplorável que o homem não ame o seu próximo. Amar Deus e o próximo como a si mesmo, está escrito nos 10 mandamentos. Então, quer dizer, cadê? Todo mundo se diz cristão? Que cristandade é essa? Essa é uma negação de tudo. Cristo disse, o meu reino não é desse mundo. Cristo falou, eu quero a paz, eu quero a pacificação, eu não quero o confronto, eu não quero a guerra. E a guerra é uma negação de tudo o que nós conquistamos até hoje. Da própria vida, né? Do conhecimento científico, do conhecimento na área médica, que prolonga a vida, vai tudo por terra. Então, meu Deus, senador, preciso colocar juízo nessas pessoas, bom senso. E eu não vejo ninguém desativando as bombas. Eu vejo as pessoas cada vez mais acirrando, né? Para ser usadas. É realmente alguma coisa assim de um retrocesso, a besta fera que volta assim, para dominar as pessoas, é a barbárie, né, que volta, e nós estamos vivendo como se estivesse num processo evolutivo entre os gorilas, em que se um destrói o outro, assim, às vezes sem necessidade nenhuma. A lei da selva, quem pode mais chora menos. Então, essa lei brutal, né, de um devorar o outro. É porque Hesíodo foi um poeta grego, 600 anos antes de Cristo, diz o seguinte: devoram-se os peixes na água, as feras na terra, as aves no céu. Só não devoram-se os homens em razão da justiça. Então, quer dizer, a justiça é esse valor fundamental para a sociedade. A justiça é o respeito, a justiça é a autodeterminação dos povos, é a autonomia de cada nação soberana, porque é preciso conquistá-la, é preciso devorá-la para ampliar o quê? O vazio, a morte, a insegurança, a incerteza.
Eu não tenho, não é medo, eu tenho esse pavor de pensar que o homem chegou a esse ponto de ameaça muito próximo ao extermínio. Senador, eu gostaria de saber qual o papel do Brasil hoje nesta guerra. O senhor acredita que exista uma liderança que se estabeleça altivamente para dar cabo a essa situação em consonância com os demais países envolvidos? Eu acho que está faltando gente para pacificar o mundo. O próprio Papa, vamos começar, o próprio Papa Uhum. está silente. É. Você vê O senhor fala de de lideranças. lideranças, eu falo lideranças políticas. A Europa está aí na OTAN, emborcada na OTAN, protegida na OTAN, mas não está se preocupando. Vamos parar com essa brincadeira. Vamos parar com o extermínio, por exemplo, na faixa de Gaza, onde as crianças são as maiores vítimas. As crianças que têm sonhos, que têm expectativa de vida, que têm o futuro, que estão começando. É como uma flor que desabrocha a pureza, os olhos dessas crianças famintas que são mortas como se fossem animais que estão na selva. É doloroso o que se vê. Chora tanto para que o pavilhão se lave do teu pranto, disse o Castro Alves. E eu diria, chora o universo para que a gente possa lavar a terra com teu pranto, porque não é possível. Só o choro é capaz de comover, só o choro é capaz realmente de desmotivar essas pessoas. Elas têm que ter coração, não pode ser coração de pedra. Elas têm que ter coração efetivo de carne, coração que sente, que ama, até que odeie, mas é coração, sobretudo, que perdoa. E nós temos que perdoar. Eu acho que isso que está acontecendo hoje na humanidade é um momento crítico, como você falou, um momento difícil, mas se Deus quiser, e Deus há de querer, nós vamos ultrapassar esse momento desgraçado O senhor vê, por e exemplo, restaurar a paz. Agora está faltando lideranças que promovam. Alguém fale de paz. Quem fala de paz? O Congresso não fala de paz. Em momento algum você vê um discurso, alguém falando de paz, alguém falando de como acabar, de como devolver a tranquilidade, de como devolver a vida certa, segura, a segurança da existência. E nós estamos vivendo um momento realmente doloroso. senador, o senhor vê, por exemplo, na ONU, outros organismos A ONU, internacionais a ONU capazes ou com medidas eficazes para mediar esse conflito todo? infelizmente, nem ONU, eu não falei da ONU, falei do Papa para dizer, Uhum. mas a ONU se tornou um organismo totalmente inútil. O Conselho de Segurança não é 5 que manda e o resto que escuta, e o resto que quem propõe é sempre vetado, qualquer solução que se dê. Então, a ONU se tornou inútil. Nós temos que inventar outro organismo. Mas não pode ser a voz apenas dos poderosos. São as grandes potências que ditam o comportamento a milhões de pessoas. Então, será que nós temos que andar como um rebanho atrás tangidos ao Pelos corredor da interesses, morte, né? O ao corredor da corredor da morte. morte? Muito bem. É deplorável, Alimar, o que a gente está vendo. Senador, agora eu vou trazer a questão para a discussão nacional. O Brasil vive um momento de fortíssima polarização. E eu gostaria de saber, por exemplo, quem não é Lula é Bolsonaro e um não respeita, digamos assim, a opinião do outro. Eu gostaria de saber, do alto da sua experiência no Senado, nas suas lutas, nas suas brigas, nas suas andanças nos parlamentos. Eu gostaria de saber o que o senhor propõe em termos de construção de diálogo para exatamente colocar o Brasil nesses trilhos onde a paz reine e, consequentemente, os homens vivam sobre ela. Estamos divididos. Se você dissesse qual é o objetivo, você não encontra. O comunismo. O comunismo está longe. Isso aí vamos dizer assim, é um fantasma que se traz à tona a cada momento como um elemento que é uma coisa fictícia, uma coisa que não é real. E de onde vem Porque não há essa vocação de ânimos e ódios? não há essa vocação, o povo brasileiro quer a propriedade,
Quem não tem nada quer ter a sua casa para morar e é lícito, diziam os irmãos Gracos em Roma. Até os animais têm uma toca onde morar. E será que o soldado romano, os grandes conquistadores do mundo da época, não tinham o direito de morar numa casa, de ter um pedaço de terra para plantar? Falavam da reforma agrária já nesse momento de Roma. Então, eu acho assim que não temos assim uma coisa concreta que você vai dizer que um está tirando do outro. Não há algo concreto, não há algo causa material. Se debater. Então, o foco do debate é esse. Falta o diálogo, mas o diálogo tem que ser um olhar para a frente, um olhar para o novo, para alguma coisa que a gente possa construir em comum. Nós temos que fazer uma sociedade melhor, mais justa, nós temos que cada vez mais evoluir na ciência, na técnica, em todos os setores do conhecimento, na medicina, na engenharia. Então, eu acho o seguinte, essa qualidade de vida tem que ser propiciada. É uma, digamos, como viver usar o linguajar do norte, uma besta polarização. Né? É uma besta, uma burra polarização. Porque se você olhar, era muito mais atravessar isso pelo diálogo, e o diálogo é uma relação de diferentes. O diálogo não é igual, não é o monólogo. Porque se eu falo com uma pessoa igual, eu estou monologando. Mas se eu estou, evidentemente, falando com um diferente, eu estou dialogando. E ele tem também como resultante um compromisso. O teu argumento sendo melhor que o meu, eu tenho que admiti-lo. E vice-versa. E essa burra polarização vai de pai para filho, de irmão para irmão, vai olhar, de amigo que qual perde. Qual é o conteúdo dela? Qual é o conteúdo? É muito pequeno. A diferença é muito pequena. Então, eu acho que está na hora de ter bom senso, de olhar para frente, não para o retrovisor, todas as partes. Eu não estou dizendo que é uma parte. Alargar a visão. E olhar para frente e certamente haverá um ponto comum, haverá um ponto, um terreno comum onde é possível transigir e construir a união. É isso que eu vejo. Os homens de bem têm que ter essa cabeça, porque se não tiver, será sempre pessoas obtusas, com coisas falsas, com pensamentos falhos e que não avançam, e que se prendem como querendo morder o próprio rabo, o cachorro querendo morder o próprio rabo, quer dizer, e que ficam presas a esses preconceitos, né? A essas ideias vãs. Não é isso que nós queremos do Brasil. Queremos a paz, a concórdia, a felicidade geral, o bem-estar de todos. A essência da política tem que ser, antes de pensar nos outros, não em si. Aqui as pessoas pensam primeiro em si, pensam em servir-se da política e não servir o povo. O povo quer representantes que honre o mandato da soberania popular que ele delega e que também possa fazer o bem-estar, possa realizar o bem-estar de todos, porque são os excluídos que precisam mais do poder para alcançar um mínimo de dignidade. Não é a igualdade que eu quero pregar, eu quero dizer um mínimo de dignidade, aquilo que é fundamental para ser feliz, para ter a alegria. Nós temos que ser alegres. Nós não estamos em sociedade para sobreviver apenas, nós estamos para realizar a boa vida. Isso já Platão falava e Aristóteles, sobretudo, coloca essas questões. Então, o pensamento existe, as ideias existem, o que falta é bom senso para realizá-la. Senador, vamos para 26 agora? Vamos falar para a eleição de 26? Muito bem. Comenta-se a boca miúda que o Amirlando está de chuteira nova, está se aquecendo aí no campo e, consequentemente, está olhando para o futuro, para 26, numa possível candidatura a deputado federal. Bom, primeiro eu gostaria de saber se é verdade essa notícia e, segundo, o que Amirlando, no íntimo dele, tem para oferecer para o povo de Rondônia, do alto da sua experiência, dos seus cabelos brancos, numa futura candidatura? Olha, claro que essa candidatura, quem manda nela é o povo que manda, né? É o povo que mas à disposição.
mas eu me coloco à disposição porque eu acho que posso ainda oferecer aquilo que eu tenho de mais íntimo dentro do meu peito, das minhas convicções, para servir o povo brasileiro e o povo de Rondônia. Eu olho que eu comecei muitas coisas, mas eu não dei continuidade. Eu parei, né, com o meu mandato de legislador, e agora estou sentindo que é preciso voltar para dizer algumas coisas. Tem que se falar algumas coisas. A palavra é mágica, a palavra é capaz de transformar. E o que é preciso ter coragem, convicções, em primeiro lugar, sobretudo, tem que ter coragem e ousadia, porque as pessoas não podem ser medrosas de falar as coisas. O que se vê, a nossa bancada é um monumento ao silêncio. Eu não estou vendo ninguém falar nada. Agora falou-se na CPI, que apareceu, mas eu não vi nenhuma emissão de conceitos fundamentais. E ninguém faz o que não sabe. É preciso saber para fazer. Isso aí é fundamental. Então, quer dizer, as pessoas têm que ter essa capacidade, e isso é esforço, isso é meter a cara nos livros, é meter a cara no conhecimento, nas notícias, em todo o nível de informações hoje que você tem, por exemplo, na informação que te colocam nas mídias sociais, tudo isso. Saber separar o joio do trigo, o que é mentira e o que tem fundo de verdade. Mas eu acho fundamental, a pessoa tem que se instruir, tem que, para prestar um serviço de qualidade, tem que ter conhecimento. Senador, eu adquiri o conhecimento. Eu quero trazer um outro fato à baila, esse já com as portas escancaradas, velhinhos sendo roubados na cara dura, gente que recebe o seu pagamento só para comprar remédio, já no fim da vida. E eu quero me valer então da sua experiência como ex-ministro da Previdência para exatamente trazer da sua experiência o que acontece com esse sistema de previdência. É falho, não vale nada, falta melhorar. O que precisa para ser renovado? O sistema é viciado. É difícil você trabalhar com um órgão que chegou a esse nível de corrupção, de perda, de desperdício, de roubalheira mesmo, né? Realmente não são todos, mas tem aí pessoas que vão lá só para extrair vantagem ilícita. Eu quero te falar que, como ministro, eu criei um grupo de trabalho e apresentamos 25 medidas que eram letais, onde os bancos também tiram uma vantagem ilícita. Eu dei um aperto nos segurança do sistema. Recolhi de volta, no final do ano, 4 bilhões. Os bancos ficaram chateados, porque era dinheiro que eles estavam emprestando a juros altíssimos, por exemplo, no cheque ouro. Então, o que eu quero te falar é que você perdia na Previdência, naquele tempo, 30% dos recursos. E aí que é doloroso também. Eu falei nas crianças, é um crime hediondo você tirar as coisas das crianças, dos doentes, né? Mas dos velhinhos também. Eles, como eu disse, essas pessoas começaram a trabalhar na aurora da vida, dedicaram-se todo o tempo da sua existência a construir um Brasil, estão doentes, país. Né? Agora, quando estão, evidentemente, numa vida, situação né? de dificuldades, né? De miséria, eu vou dizer assim, de insegurança, agora você ainda tira deles. Cadê esse povo? Não tem alma, não tem coração, quer dizer, não tem nada, é um crime hediondo. É gente deformada psicológica e do ponto de vista de valores, né? Que todo mundo tem que ter os valores, e esses valores que te propiciam a vida da sociedade. Então, o que eu quero dizer nesse momento é que realmente é deplorável. E eu espero que essa CPI tenha coragem, como eu fiz quando eu fui relator da CPI do PC para tirar o presidente da República, que tinha tirado pouquíssimo se você comparar com os números de agora. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é a quantidade, é a forma de proceder. Se você rouba 1 milhão, um tostão, você rouba sempre. Se você rouba agora mais de 6 bi, pode chegar a um valor estrondoso, muito maior. Então, quer dizer, eu espero que a CPI, usando da soberania popular, da representação que o povo conferiu, dessa exatamente soberania que está na mão de cada um,
que exerça, porque está escrito na Constituição, fiscalizar. E Senador, fiscalizar o Executivo, nesse momento, é fiscalizar o que aconteceu na Previdência. estamos chegando ao final da edição de hoje do podcast Pode Opinar, e eu gostaria que o senhor externasse as suas considerações finais aos internautas que, nesse momento, passam a conhecer um pouco mais da vida de Amirlando, que chegou aqui na década de 70, chegou no INCRA e galgou postos importantíssimos na vida de Rondônia. Além de advogado do INCRA, foi deputado estadual, Chefe da constituinte, Casa né? Civil. Chefe da Casa Civil também, deputado federal, eu esqueci, chefe da Casa Civil, deputado estadual, federal, senador da República, o homem que impeachmentou o Collor. Pois bem, senador, deixe suas considerações finais aos internautas do podcast Pode Opinar. Olha, é difícil defender a vida com palavras, sobretudo quando é essa que se vê, né? É difícil, mas a gente tem que ter coragem e determinação. Quem tem convicção atravessa qualquer dificuldade, porque não se guia em si próprio nas fraquezas ou na força pessoal, mas se guia em princípios. Os princípios são maiores do que todos nós. E é isso que é preciso ter. Eu queria dizer a essa juventude que está aí hoje, que aproveite para aprender. É hora de acumular conhecimento. Vocês têm que assumir esse país, mas assumir esse país não de maneira irresponsável, mas de maneira a compreender a complexidade das relações sociais e econômicas de uma nação como o Brasil. O futuro está na mão de vocês, mas vocês têm que ser o presente. Vocês têm que ser essas pessoas que estejam preparadas para construir o melhor. Nós falhamos, mas vocês haverão de conquistar a vitória e trazer cada vez mais a justiça, o bem-estar e a felicidade do povo brasileiro. Senador, muito obrigado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Obrigado. Muito bem, estamos chegando ao final da edição de hoje do podcast Pode Opinar, que recebeu essa figura aí de extraordinária grandeza no seio social rondoniense, ministro da Previdência, Amirlando. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Até lá.